Boa noite, sejam bem-vindos de volta, né? Acabou as nossas férias, mini férias. Estamos voltando ao estudo para mais um encontro, o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre ensinamentos desse livro, que nós estamos agora, no caso, é o Nas Fronteiras da Loucura, né? Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem os microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Senhor, agradecemos as bênçãos de estar hoje estudando aqui juntos novamente. Vamos levar nosso pensamento na direção do Pai Celeste, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, rogando seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro. O Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão melhor da vida. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá compartilhar hoje o nosso penúltimo capítulo, capítulo 30. Então vamos lá, estudo 23, capítulo 30. Reencontro feliz. Então, agora, nesse capítulo, a gente vai saber o nome do médico que estava atendendo a Julinda, né? Porque entrou o médico, eles só comentaram, o médico foi assim, o médico era assim, assado, mas agora que está saindo o nome dele, doutor Alberto, e Roberto, o marido dela. Então, o doutor Alberto avisou para o Roberto que a Julinda estava melhor e que ela estava liberada para receber visitas, porque lembra que a enfermeira falou, olha, vai lá ver ela, ele olhou e a Julinda pediu para ele avisar a família para ela visitar ela. Aí o Roberto confirmou, já estava combinado, né, já com a sogra dele, que sábado à tarde ele iria ao hospital com a sogra. Nesse dia, os familiares foram ao encontro da querida enferma, com ansiedade, desejando encontrá-la bem disposta. Sem a presença psíquica de Ricardo, nem a psicosfera enfermiça que era mantida pelos partidários de Ovídio, aquele chefe das trevas, né? O seu quadro era confortador. Renovara-se mentalmente, passando a cuidar da aparência ante os estímulos de Palmira, a enfermeira afetuosa, e alimentando-se melhor. Então, aqui nesse capítulo também vocês estão sabendo o nome da enfermeira, que eu não tinha falado antes, que é a Palmira. A fim de cooperar com o programa de recuperação da ex-obsessa, o Dr. Bezerra convidou-nos para participar da entrevista familiar, o que nos possibilitava aprendizagem abençoada. Assim sendo, quando chegaram os afetos, ali já nos encontrávamos. O reencontro teve lugar em agradável sala de estar. E aí, ouvindo as lives, eles colocaram que isso é um recurso que o médico usou para não ficar mostrando, tipo, no quarto dela, internada. Foram todos para uma sala de estar, né? Então, se encontraram ali nesse momento, ela fora daquele quarto que ela ficava, que ela estava internada, né? É uma estratégia até para tranquilizar a ela também. Ao ver Roberto e a mãe ainda denotando alguma debilidade orgânica e apresentando alguns tiques nervosos, Julinda abraçou-os em lágrimas, comovendo os visitantes. E aí ela vai falar: Tenho sofrido, como só Deus sabe. Todos são bondosos comigo, mas padeço estranhos pesadelos e compreensões que me enlouquecem. Compressões, né? Compressões que me enlouquecem. Aí o Roberto fala: Compreendemos, querida. Podemos imaginar o que lhe sucede. Falou o esposo, inspirado pelo irmão Juvencio, que é o pai da Julinda, né? Todavia, estamos unidos na mesma dor, embora em situações diferentes. A palavra do esposo acalmou-a, facultando ao médico um comentário. E aí o doutor Alberto vai falar. A lamentação é portadora de miasmas que deprimem a pessoa e intoxicam o paciente, mantendo em área de pessimismo. Otimismo, alegria, esperança de dias melhores são, também, psicoterapias oportunas. Por isso,
que as religiões preconizam a confiança e a coragem, o perdão e a fé, a humildade e a paciência, logrando êxito com seus fiéis. Sem dúvida, essas técnicas são excelentes processos de preservação de equilíbrio emocional. Sabe-se hoje, cientificamente, que a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. A gente também comentaram que esse médico, nessa época, né, não tinha se falava, a medicina não ficava aceitando tanto a acupuntura, e esse médico também estava estudando a parte da alma, e aí, no caso, ele está citando até a acupuntura porque ele dava valor a essa terapia. Assim, ouvir e falar de forma, e continua o médico falando para ela, ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria fazem muito bem a todas as pessoas. A carranca na face e o amargor denotam desconforto interior, desajuste emocional. Aí a mãe da Julina fala, dona Angélica, não sabia que o doutor é religioso. E aí ele já responde, e não o sou, se considerarmos que para ser religioso é necessário estar vinculado a alguma igreja. No estudo da psiquiatria, desde os tempos de acadêmico, vi-me induzido a reformular os conceitos de fé que havia trazido da infância e da juventude. Apurei mais reflexões sobre Deus, a vida e seus intricados mistérios, que, afinal, nada mais são do que desconhecimento das leis que regem o equilíbrio geral e mantêm a ordem. O inusitado, tido por sobrenatural, o ignorado, posto como miraculoso, não passam de acontecimentos explicáveis numa mecânica não necessariamente física, sujeita aos impositivos materiais. Afinal, tudo é energia em diferente estado de apresentação. O pensamento é força que estrutura e modela formas, interferindo em áreas muito mais amplas da vida. Então, o médico falando isso, né? O pensamento é força que estrutura e modela formas. Você vê que ele estava há muitos anos na frente de qualquer outro médico. Mas não só, aí ele fecha assim, mas não sou eu que está sendo visitado. Não os pretendo desviar do objetivo desse encontro agradável. E aí informou que voltaria mais tarde e ele sentia-se gratificado com a reação da moça e com o brilho que tinha nos olhos, ao receber as flores que o marido lhe trouxera, bem como os doces com que a mãe lhe brindara. Eram prenúncios seguros de reequilíbrio. Os esposos de Dona Angélica não ocultavam as alegrias que se lhes desenhavam nos semblantes iluminados pela esperança. Doutor Bezerra cercou-se de Julinda e aplicou-lhe forte indução mental, que a moça recebeu como se fora uma inspiração, que a fazia recordar algo muito importante. Com as mãos seguras pelo esposo, sentindo-lhe o calor do apoio e da solidariedade humana, ela relanceou o olhar para a janela aberta e alongou até o jardim, mergulhando no silêncio que se fez geral. Logo depois, apesar de recebendo forças do instrutor, a mesma relatou com algum sofrimento. Preciso confessar-lhes uma falta. E a mãe cuidadosa tentou interrompê-la. Não sabia assim, o que ela vai falar, né? Não conseguindo resultado. Aí ela vai conversar. Antes de eu adoecer, vinha me sentindo muito angustiada, porque havia concebido. Como não desejava a maternidade, abortei. De que me arrependo, sinceramente, e rogo perdão a Deus e a vocês. O marido e a mãezinha foram colhidos por um forte impacto. Compreenderam a magnitude, o significado daquela confissão e controlaram-se, amparados que também estavam pelo mentor. Influenciando a viúva, o irmão Juvencio conduziu-a à palavra acertada. A Angélica fala: é que você já estava enferma sem o saber, minha filha. Deus é todo bondade e irá te perdoar. E a Julina responde: eu sei, mamãe, e creio que já está me perdoando. O crime oculto é cruel, enquanto fica em silêncio, soterrado na consciência. Ao confessá-lo a você e a Roberto, que nunca mereceram ser magoados, é como se eu te retirasse terrível peso que me esmagava, asfixiando minha alma. Além disso, eu gostaria de dizer que estou disposta a ser mãe, logo que Deus me permita, embora não seja totalmente do meu agrado. Será uma forma de reabilitar-me. E prorrompeu em lágrimas. O marido beijou-lhe as mãos e a mãe abraçou-a, exclamando: Senhor, seja louvado sejas.
Minha filha está em paz. Ajuda a preservar essa paz. E não pôde dominar também as lágrimas de justo júbilo. O reencontro familiar atingiu o clímax, quando, ainda sob a indução do benfeitor, Julinda esclareceu. Essa mudança de atitude me sucedeu após um sonho que eu tive, há poucos dias. Foi tenebroso e feliz. Recordo-me de pouco, mas eu tenho certeza de que foi durante a sua ocorrência que tudo se modificou em mim. A sogra e o genro entreolharam-se e disseram quase ao mesmo tempo: os sonhos são acontecimentos, na maioria das vezes, que estão sucedendo ou virão a ocorrer. Aí a Angélica pergunta para ela: você tem orado, minha filha? Não esqueça da utilidade da oração e dos recursos que a prece nos faculta em termos de paz. Aí a Julina falou: antes eu não conseguia orar, no aturdimento que me encontrava, e também porque não tinha condições de fazê-lo, em razão do crime que eu cometera. Agora já consigo pensar em Deus e rogar-lhe ajuda. Em verdade, quando mais se necessita da prece, receios, escrúpulos e tormentos que cultivamos interferem, impedindo a bênção da comunhão com o alto, exatamente nos momentos em que mais se faz importante a sua ação. Nesse momento, o médico voltou e interveio cortês. Creio que não iremos regularizar todos os problemas da família de uma só vez. Deixemos a nossa paciente descansar. Sob essas condições, despediram-se os familiares, renovados e otimistas, e Palmeira acompanhou Julinda de retorno ao apartamento. À saída, o médico acentuou: se prosseguir o quadro, conforme agora nos é apresentado, poderemos dar alta à nossa paciente nos próximos 10 dias. Iremos diminuindo a dose da medicação antidepressora, deixando somente uma terapia de manutenção, poderá ser retirada oportunamente, evitando-se dependências prejudiciais desnecessárias. Havia uma euforia espontânea, pronunciando resultados felizes que a família agora agasalhava. De certo modo, grande parte, aí agora é o Miranda falando, né, também. De certo modo, grande parte do êxito em quaisquer processos desobsessivos depende do próprio enfermo. Já falamos aqui várias vezes, né? Após receber a ajuda superior, que o predispõe ao entendimento da problemática e ao discernimento das responsabilidades. Conforme recordamos, Julinda era de temperamento difícil e, porque padecesse de injunções obsessivas periódicas, adaptou-se à situação rebelde, derrapando em caprichos e extravagâncias tão inúteis quanto perniciosos. Sob a enfermidade que a abatia, pôde, nos intervalos em que a reflexão a dominava, avaliar o significado da saúde, valorizando a forma como vivia, o que tinha e de que dispunha em afetividade e ocasiões de ser feliz. Após o encontro espiritual e os benefícios dele resultantes, passou a apreciar a vida dentro de uma nova escala de valores, ansiando por alcançar a saúde. Consideremos, porém, que a ausência de Ricardo, com a sua ação destruidora, muito contribuiu para o estado mental e emocional de Julinda. Não obstante, o desejo de recuperar-se e o esforço que passou a empregar para fugir ao remorso, pensando na reabilitação através da futura maternidade, bem como lutando contra a depressão por desejar retornar à família, facilitaram grandemente a fluidoterapia propiciada pelo mentor e por seu pai, o nosso irmão Juventus. Porque não existe violência de qualquer natureza nos soberanos códigos da justiça divina, o livre-arbítrio assume um papel de alta relevância em todos os acontecimentos humanos. Na terapia do passo, por exemplo, a disposição do paciente exerce papel relevante para os resultados. A má vontade habitual, em muitos enfermos, que se aborrecem com facilidade, tornando-se exigentes e biliosos, gera uma energia de alto teor destrutivo que se irradia do interior da pessoa para o seu exterior, produzindo a anulação da força que parte de fora para dentro. Julinda, inspirada e apoiada que fora, o que, aliás, acontece com todos nós, agasalhou a inspiração positiva, resolvendo-se por cooperar, o que muito facilitou o prosseguimento do socorro que lhe continuou sendo ministrado. Mesmo assim, houve dias de mais difíceis, em que o aturdimento interior
resultante da natural mudança de comportamento, provocava-lhe estranheza, consequência, é certo, do velho e arraigado hábito que se lhe fizera atitude normal perante a vida. No dia seguinte, Dona Angélica notificou sua amiga Cibele como foi o reencontro com a filha no hospital. Dizia-se eufórica e confiante em Deus. A médium espiritista pediu-lhe licença para apresentar-lhe e ao genro o senhor Arnaldo, presidente da casa que frequentava, caso lhes agradasse, a fim de que ele pudesse cooperar com o total reequilíbrio de Julinda, tão logo ela retornasse ao lar. Dona Angélica concordou em recebê-los naquele mesmo dia, caso o encontro pudesse ser programado. Então, combinaram com Roberto e Arnaldo o encontro para as 8 horas, na casa da Dona Angélica. Dona Angélica, que ignorava quaisquer postulados do espiritismo e ligada à religião católica, aguardou os visitantes com alguma apreensão. Tantas vezes ouvira comentários ácidos e deprimentes sobre a doutrina dos espíritos, que por pouco não se fez deprimida, gasalhando receios descabidos. Não sabe, não imaginava o que ia ser, né? Vai que vai, vão trazer alguma coisa de misturar com banda, essas coisas. Ela não sabia, não conhecia nada, não sabia se ia ter alguém cantando, dançando, né? Aquele negócio que a gente sabe de outras doutrinas. Então ela ficou, isso aí foi um receio, que fala um pouquinho mais lá no livro. Aí o pessoal comentou na live também. Todavia, recordando-se do Dr. Bezerra de Menezes, cuja vida de amor e caridade a sensibilizava, recuperou a serenidade e aguardou a hora com a consideração que lhe mereciam os visitantes. Sabendo do programa em elaboração, aliás, inspirado a Cibele pelo benfeitor, ou seja, benfeitor inspirou a Sibeli para que ela chamasse para você levar esse presidente, que aí poderia ajudar no tratamento da Julinda, né? Então, sabendo desse programa, o doutor Bezerra convidou Miranda a estar presente lá quando eles fossem ter essa conversação, a fim de auxiliar. E aí, no caso, ele também poderia ajudar, né, a fim de auxiliar a família com informações e diretrizes para a completa recuperação da enferma, tão logo a mesma recebesse alta no hospital. Então a gente sabe que o doutor Bezerra está sempre inspirando, cuidando, ministrando os passos, e o Miranda está ali só anotando. Às vezes ele trabalha, poucas vezes a gente já viu o meu Bezerra falar para ele, faz isso, faz aquilo. Mas ele, na maioria das vezes, está aprendendo. O que ele falou ia ser para ele, aqui mais acima, algum lugar ele fala que isso ia ser um aprendizado para ele. Então, está aqui ele, junto com o doutor Bezerra. Assim sendo, antecipamos nossa presença em poucos minutos antes que chegassem os visitantes. O diligente irmão Juvencio recebeu-nos cordialmente, deixando transparecer alegria espontânea e muita confiança. À hora combinada, chegaram Dona Cibele e Sr. Arnaldo, que foi apresentado jovialmente pela intermediária do encontro. Modesto, esclarecido, o irmão Arnaldo conquistou os anfitriões, irradiando muita serenidade interior que o envolvia num halo de simpatia, produziu agradável impressão e facilitou uma conversação franca e produtiva. Roberto relatou-lhe a problemática da esposa, evitando detalhar o drama do aborto, tentando situar a questão da enfermidade dentro do quadro da psicose maníaco-depressiva, conforme o diagnóstico psiquiátrico, referindo-se às excelentes disposições que a paciente apresentava naqueles dias. Depois que ele relatou o caso, ele solicitou a opinião do Arnaldo, né, a respeito da colocação espírita sobre o assunto. Então, agora a gente vai ver umas referências e depois vou dar uma paradinha para o nosso comentário. Então, no trecho que a dona Angélica pergunta para a filha, você tem orado, minha filha? Foi colocado aqui as observações sobre, todo mundo já conhece, né, esses trechos do Evangelho, mas é sempre bom, Evangelho segundo o Espiritismo, sempre bom a gente recordar no capítulo 27. Pedi e obtereis a ação da prece e transmissão do pensamento. Então, no número 9 vai falar, prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos e pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. No item 10, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece,
explicando o modo de transmissão do pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados, que estamos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. A gente sabe que a gente está mergulhado, como se fosse no oceano, né? Às vezes tem aí colocações que se fala que é no oceano, mas dentro de nós. Então, hálito, essa força de Deus está dentro, está fora, é que ele fala aqui que é o fluido universal. A gente sabe, fluido cósmico universal. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão na hora que a gente faz a oração. Tá? Tem a vontade, aquela força, né? Para pedir com o coração. Então, ele recebe o fluido, com a vontade, vai impulsionar o fluido. E ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Interessante que esse trecho aqui, eu sempre pensava que explicava muito disso no livro A Gênese. Isso está tudo detalhadinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá vendo como é que Kardec foi reforçando? Olha, ainda continua. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Então, quanto maior a sua vontade, a energia da corrente vai, né? Mais rápido e mais forte o pensamento. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. No item 11, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem para a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e para voltar ao caminho reto se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. E no item 12, questão daqui, se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída daqueles que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele mesmo causa, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Então, portanto, né, faz-se evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, aos quais se pouparia, se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Recomendo a prece todos os espíritos. Renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. E que, por último, tem uma referência do Livro dos Médiuns, no item 282, também falando sobre essa história da prece, na pergunta 5 nesse item. Como podem os espíritos, dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos, ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? E a resposta é: muitas vezes são notificados pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Então aí a gente está vendo que não foi a Julinda que fez a oração, foi a mãe dela. Então foi notificado pelo espírito familiar, né? O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento, como na terra ouves a voz. Vamos dar uma paradinha aqui para o nosso comentário. Agora vocês percebem como é que é engraçado, né? Tanto trecho aí explicando nesses livros. Eu já li tantas vezes os dois livros e eu achava assim, esses trechos às vezes soltos, mas a sequência de explicação está perfeita em relação à história da prece, e aí no próximo pedacinho que vamos ler, vamos entender porque o marido vai perguntar, mas ela não fez tratamento espiritual nenhum, como é que ela melhorou? E aí, como é que conseguiu, né? E aí eu vou explicar que foi a prece da mãe, e ele vai entrar nesses detalhes, o seu Arnaldo. E agora o Roberto pediu para o seu Arnaldo explicar pela doutrina espírita. Então agora vocês comentem aí o que vocês acham.
Eu queria fazer uma observação, tá me ouvindo direitinho, né? Eu queria fazer uma observação que é assim, você para melhorar desse tipo de assédio, né? Você tem que querer. E não é muito fácil, né? Às vezes você tem um paciente na sua família que ele precisa desse tratamento, mas ele não quer, né? Então é aquele sofrimento, né, de toda a família, porque todos querem que a pessoa melhore, até porque o obsediado ele tem umas características muito difíceis, né? Que parece que ele quer mais é tumultuar. Então, quando você tem, ou então quando é o sofrimento de uma pessoa muito deprimida, que a coisa está muito grave, né? Mas a intenção tem que ser da própria pessoa, né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Então é muito difícil, mas é o que você falou, né? É a prece, tem que ser, né? A prece, a mãe principalmente, né? Mas a prece assim, sentida, é, ela é muito importante realmente para auxiliar. Mas se a pessoa estiver receptiva, ela vai ajudar muito para que ela se cure, né? Então, quando não está receptiva, é muito complicado. Tem um momento aqui que ele fala que ela começou a ficar refletindo, né? Então, assim, mesmo que a Julina não estivesse rezando e tudo, ela foi melhorando, e aí ele colocou aqui, o Miranda vai estar falando, que ela começou a ficar refletindo, ela tinha o desejo de se recuperar, se esforçou para fugir do remorso, porque no começo ela estava, né, muito perdida. Pensou na reabilitação através da futura maternidade. Na verdade, bem, isso foi acontecendo, né, junto com o sonho, começou a lutar contra a depressão, querendo voltar para a família. Então, na verdade, parece que o negócio foi ficando mais forte mesmo depois da. Lógico que foi depois da ajuda, né? Retirando o Ricardo de perto, e aí aqueles ajudantes lá do Elvídio, que é mais energia negativa ainda. Só que acontece que ela estava aberta, ela estava. Como eu coloco aqui, que ela agasalhou a inspiração positiva, resolvendo por cooperar, o que muito facilitou o prosseguimento do socorro. Então ela podia não estar rezando, fazendo as orações, né, sintonizada, mas aí ela começou a se esforçar, aquela história, né? Quem conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, ela começou a se esforçar para melhorar. E isso já foi o que ajudou ela. Fora que o que estava acontecendo. Mas lógico que tudo começou com a oração da mãe dela, né? Se não fosse a oração da mãe e tendo certeza que o doutor Bezerra ia ajudar, aí não estaria mais uma aí que estivesse na casa da loucura. Isso que é das fronteiras da loucura, né? Quer mais, gente? Tem algum comentário? Estamos terminando. O livro, a gente vê que a história do livro é o caso da Julinda. Su, Eles focam muito. Oi, fale. Sério. boa noite. Eu me lembrei da história das palavras de Chico Xavier, que ele falou que as orações de uma mãe arrombam as portas do inferno. Que ao pedido da mãe, a filha foi socorrida, né? Ela não tinha condição de entrar em prece. Ela estava totalmente mergulhada naquele sentimento de remorso, sendo influenciada pelo espírito. E a mãe, no amor dela, em oração, conseguiu que a ajuda viesse para aquela filha. Aí eu até me emociono lembrando das palavras do Chico, porque a minha mãe falava isso. Ela falava que uma mãe não pode jamais desistir de um filho. Que Exato. Deus confiou a tarefa da mãe abraçar aquele espírito, não foi à toa. Aí, quando eu lembro dessas palavras, aí vendo esse exemplo, quanto mais eu tenho a certeza de que realmente as orações de uma mãe, ela quebra qualquer barreira. O amor de mãe, né? A gente sabe, né? E você falou, não é por acaso, é lógico, a gente já viu a história, já tem.
Três encarnações a gente viu, fora o que ficou para trás, um comprometimento É religioso. verdade, é A própria verdade. mãe já vindo ajudar, já veio a segunda vez que vem como mãe para, né? Teve o merecimento, já padeceu várias coisas, E conseguiu. eu agora estou me lembrando também do livro, do caso de André Luiz. Ah, não eram as orações da mãe dele que conseguiram socorro para ele? As orações da mãe que estavam intercedendo para poder ele buscar ele no umbral, mas só que ele não abria, não me adianta, também tinha que estar aberto. Quando um dia ele pediu ajuda, ah, meu Deus, me ajuda, isso pelo menos conta assim no livro, e aí ele conseguiu enxergar os benfeitores, porque a pessoa quando está nessa sintonia, não consegue enxergar nada, ela só vê os mesmos, não consegue nem ver os bons espíritos, porque elas estão naquela, você falou, a pessoa está tão ruim, está tão desequilibrada, que ela não quer ver nada, não consegue e não quer também, né? Que às vezes está na revolta, na rebeldia, foi o caso dele, né? É, Naquele. a pessoa tem que se abrir, tem que querer também ser ajudada. Exatamente, é o que fala aí, Mas tem que ser vontade. com a forcinha das orações de uma mãe, é uma coisa muito séria. Exatamente. O que também conta sempre é a vontade, é o pensamento com a vontade. A pessoa tem que ter a vontade de se melhorar, a vontade de agir, fazer as coisas, as ações, né? Procurar ações dignas, procurar o estudo, tudo tem que ter vontade. Se a pessoa ficar sem vontade, com preguiça, fica em casa, a encarnação vai passando, aí depois se arrepende, passou a minha vida inteira, não fiz nada do que eu tinha que fazer, né? Vamos continuar então, porque eu estou com um trechinho legal da Joana de Anjos para o final, e aí vamos ver se eu consigo ler ele todo para gente. Eu estou com um problema. Ah, achei. Não, tá aqui. Então vamos lá. Continuar, porque agora tem bastante. Estou na página 7 vai dar tempo, porque eu estou com duas folhinhas e meia da Joana de Anjos, e é para completar. E aí, pronto. Aí o Roberto falou, né? Solicitou a opinião do visitante sobre a colocação espírita sobre o assunto, e o Arnaldo começou a falar, né? Como um bom espírita, ele fala: para nós, espiritistas, todos os problemas que afligem a criatura procedem dela própria. É o espírito, o agente dos acontecimentos que o afeta. Então, só para a gente lembrar, não tem livre-arbítrio, não sei o que, tem. Tudo que a gente recebe é o que a gente semeou. Você semeou, você vai colher. A lei é essa, né? A lei divina é tudo que você faz, você está tirando, desorganizando, desequilibrando, vai ter que consertar. Você está semeando bem, aí você tem o bem de volta. O caso daqui no nosso capítulo, da dona Angélica, que sempre já tem algumas encarnações que está fazendo bem, e ela está recebendo, inclusive, para a filha dela um tratamento, porque ela está sempre fazendo bem, já está recebendo bem de volta, né? É o mérito dela. Então, todos os problemas, nós é que criamos nosso destino, a gente sabe. Aí pensa, não, mas eu não escolhi isso. Escolher sim. Você pode não ter escolhido vir com essa deficiência de que for, mas assim, eu quero isso. Não, mas você escolheu quando você fez a coisa, a situação agiu de forma equivocada, agiu errado, né? Tendo vários erros, ou seja, você estava escolhendo. Só escolheu, em vez de escolher o bem, escolheu o mal. E agora está com a sua resposta aí. Agora vem. Eu não queria ser assim, mas fizesse melhor antes, né? É você que não fez porque eu não quis. Então, deixa eu passar aqui. Tem uma folha no meio. Então, adquirindo experiência, ele continua falando, adquirindo experiências é o espírito, promove a evolução, o espírito repara numa existência os erros cometidos em outra, começando tarefas novas ou corrigindo as anteriores, e armazenando sabedoria com que cresce para a vida em conhecimento e amor. Então a pessoa vai, conserta os erros, passa por provas, armazena mais sabedoria, e aí o que essa história aqui, que ele vai armazenar para crescer, que o Emmanuel falou no livro Consolador, ele diz que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então é a mesma coisa que esse doutor Arnato falando aqui, que ele vai crescer para a vida, em conhecimento e amor. Ou seja, está evoluindo. Nesse longo processo de desenvolvimento espiritual, não poucas vezes o espírito compromete-se com o mal, atraindo animosidade ou gerando inimigos que se lhe associam à economia espiritual. E aí ficou frisando, porque na live estava reforçando, né? Negócio de pagar, não pagar. Gente, pode querer falar pagar ou não pagar, mas a história é essa, você bota na balança.
É uma economia espiritual. Você está fazendo, que ele fala, isso se associa à sua economia espiritual, de que você se liberta somente apesar dos ônus, ônus, né? Gasto aí de sofrimento e testemunho de arrependimento ou de amor. Você vai escolher. Está na tua economia espiritual, você escolhe. Uma coisa vai pesar de um jeito, outra vai pesar de outro. E aí tem as respostas, né? Para consertar depois. Em muitas situações dessa natureza, surgem obsessões de curto ou longo porte, mediante as quais aqueles que se consideram dilapidados nos seus recursos e posições investem enfurecidos em cobranças absurdas, criadas pela sua inferioridade moral, de que não se dão conta, convidando o infrator à reconsideração do comportamento e oportuno ajustamento emocional. Então, aqui eu entendi que está falando convidando o infrator, seria aquele que errou na outra existência, que agora o obsessor está enfurecido, então vai convidar ele também a reconsiderar o comportamento e ajustamento emocional, porque todos estão ali necessitando de se melhorar. Né? A gente sabe que aí necessita de melhora tanto o obsessor quanto o obsediado. As obsessões, portanto, decorrem de faltas cometidas pela vítima atual em outras oportunidades, que não foram convenientemente reparadas. A presença da culpa instala uma tomada psíquica no devedor. Eu achei que esse trechinho explicou tanta coisa que a gente lê, mas de um jeito tão simples. Olha só, a presença da culpa instala uma tomada psíquica no devedor, que lhe permite receber o plug do seu desafeto, consciente ou inconscientemente, dando surgimento ao intercâmbio psíquico dos envolvidos na mesma trama infeliz. Aí nascendo o desconforto da criatura que, lentamente, vai sendo dominada pela força do agente agressor, e se lhe assenhoreia da casa mental. Então é a culpa, no caso, grande maioria, porque a pessoa está com aquilo na mente, na consciência. Ela fez, não teve um erro, né? No caso aqui, a Julinda, que foram duas vezes causando a morte daquele espírito. Então, aquilo está lá, ela não é consciente. Bom, tá escrito consciente ou inconscientemente. E aí, pronto, o plug vai, tipo, a tomadinha entra direitinho e aí fica aquela obsessão, até que consiga, né, se desligar, mas até fala aqui, vai desligando bastante trabalho, né, que a gente viu ao longo do livro inteiro. Em alguns casos, quando a falta perpetrada é muito grave, a ação corrosiva desgasta as estruturas moleculares do perispírito, dando gênese a processos de loucura ou alienações, deformidades mentais, limitações psíquicas, distúrbios fisiológicos, enfim, enfermidades reparadoras, que lhe são abençoado escoadouro das imperfeições agasalhadas ou vividas. Então, essas enfermidades também servem para depurar o espírito. Eles vai ser o escoadouro de tudo isso. Então, a pessoa vai passar com uma abnegação, uma obsessão que ela não estava controlando, mesmo que tenha lá tentando fazer o seu melhor. Tem uns que estão muito desequilibrados, muito fora do, né? Que a gente fala que está dementado, não tem jeito. Aí mas você vai passar esse processo, isso tudo é levado em conta. Quando uma pessoa, eu já li em outros livros, quando a pessoa passa processo obsessivo a vida inteira, depressão por causa de obsessão, e aí quando ela sai lógico, sai um pouco debilitada, vai passar por um tratamento no plano espiritual, mas ela não sai com vamos dizer, com aquela carga de, eu fiz tudo errado. Não, ela estava ali, passando por aquilo, como se estivesse depurando o espírito. Lógico que se ela tivesse se esforçado tivesse recebido mais ajuda e se esforçado, como foi o caso aqui, né? A Julinda recebeu logo no começo. Nós já vimos casos que demorou, né? Vários dias. Teve um livro que a gente leu que foram vários anos, né? 13 anos, 15 anos que passou lá naquele primeiro livro, acho que foi no primeiro livro. Então, isso, cada caso é um caso. Mas a enfermidade, ela é reparadora. Ela vai ajudar. No caso do espírito, ele sai com o perispírito mais, vamos dizer assim, mais limpo, né? Um pouquinho mais. Dessa forma, cremos que o homem é o autor do seu destino e que em qualquer processo de evolução, pelo trabalho e redenção na dor, há sempre interferência dos adversários desencarnados, que aumentam a prova do envolvido no resgate, quanto à inspiração e à ajuda dos bons espíritos, que a todos nos amparam, auxiliando-os na ascensão, quando nos permitimos sintonia com eles,
atendendo-lhes às inspirações e diretrizes. Então está aqui. Eles vão nos amparar, vão continuar nos auxiliando, mas precisa da sintonia, né? É o que que a Carla comentou. Só se a pessoa quiser. Aí vai mais rápido o processo. Você vê que o processo da Julinda está sendo super rápido, perto do que a gente já leu em outros, né, outros casos, que durou aí, pelo que está falando, não durou muito tempo, né? Tipo um mês no máximo, sei lá. Eu acho que ele vai falar algumas coisas no próximo capítulo dos dias, mas não durou muito tempo. Foi logo depois do carnaval, isso foi rolando, rolando. Então, quando você permite sintonia, você vai atendendo a inspiração e diretrizes dos bons espíritos. Vai conseguir uma melhora. E aí o seu Arnaldo fala, pelo que me narrou, peço licença para não descartar a hipótese da obsessão. Está falando com dois que não entendem nada de espiritismo, né? No quadro da enfermidade de sua jovem senhora. Está falando com o Roberto. Com isso, não nos atrevemos a negar o acerto do diagnóstico médico, tanto quanto do tratamento que a mesma vem recebendo. Muito interessado no esclarecimento, Roberto interrogou. Em se tratando de uma interferência espiritual, conforme a sua propositura, como ela veio melhorar se não foi aplicada outra terapia além da acadêmica? Então foi o que eu falei. Ele questionou, ela não estava indo ao centro, ela não estava rezando, como é que ela melhorou? Aí o Miranda vai falar, numa conversação edificante, que objetivava resultados superiores, o tema fluía sob inspiração, conduzido e canalizado para os fins que o mentor planejara. Assim, então, sintonizado na faixa mental do Dr. Bezerra, o irmão Arnaldo respondeu, está inspirado pelo Bezerra. A ação dos bons espíritos não se dá apenas, como é óbvio, quando nas reuniões espíritas específicas. Então, ele está dizendo que não precisa no centro, né? Porque os bons espíritos estão sempre agindo. O amor de Deus não tem limite. E a sua misericórdia manifesta-se das formas mais variadas. De que esses mensageiros da luz, não poucas vezes, fazem-se intermediários. E aí ele vai explicar, que a gente já sabe, né? Uma prece ungida de amor, um pequeno sentimento de piedade ou de real interesse por alguém, uma atitude socorrista, um gesto de bondade atraem, entre outras manifestações de ajuda fraternal, os espíritos superiores, que nos guiam e amparam, facilitando-nos a tarefa de crescimento para Deus. No caso em tela, as orações sinceras de alguém, suplicando auxílio, certamente atraíram a atenção do Senhor, facultando o desencadeamento de todo um trabalho que foi realizado além dos limites do mundo objetivo, corporal. A vida é de natureza espiritual e o homem é um espírito encarnado, cujo mundo verdadeiro, de onde procede e para onde retorna, é o mundo causal. Assim, a vida verdadeira é a espiritual, sendo a física uma cópia ainda grosseira, ou pelo menos imperfeita, daquela que é a real. Grande parte das atividades que cercam a criatura humana, lá no plano espiritual, tem curso e se desenvolve por ter um mundo pulsante, com leis e organizações, com vida plena. Acredito que a ajuda ministrada à sua senhora desenvolveu-se além da esfera física, sob salutar comando, desembaraçando-a das energias viciosas ou libertando-a de alguma interferência constritora, obsessiva, de qualquer adversário espiritual. Aí a Angélica vai falar. Parece-me lógico, considerando o fato de que, além de rogar a Jesus pela minha filha, passei a suplicar ao doutor Bezerra de Menezes, de quem muito tenho ouvido falar, inclusive pela nossa Cibele, que a socorresse, pedido a ele, que a socorresse, que nos auxiliasse. A partir de então, especificamente numa das noites do carnaval, pedi, em lágrimas, a sua intermediação junto ao mestre, deixando-me dominar por estranho e agradável bem-estar. Após a prece, adormeci e sonhei com a minha filha, numa confusa situação constrangedora, despertando, porém, com serenidade e muita confiança interior. Posteriormente, numa mesma noite, tivemos sonhos idênticos. Eu, Roberto e Cibele. Seriam esses sonhos algo de real? Aí o Arnaldo vai responder. Enquanto dorme o corpo, o espírito desprende-se parcialmente da matéria, ampliando as suas faculdades e percepções, indo encontrar-se com pessoas ou indo para lugares onde gostaria de estar. Nessa situação, toma conhecimento de ocorrências e fatos, registrando impressões de acontecimentos e participando de atividades próprias aos locais nos quais se encontra. Tem a oportunidade de trabalhar ao lado dos benfeitores da humanidade, pelo progresso pessoal
e o da Terra, conforme o próprio grau de adiantamento, nem sempre se recordando, quando desperta no corpo, das ocorrências que participou. Muitos cientistas, artistas e pensadores que ofereceram ao mundo os contributos valiosos para o progresso aprenderam antes do berço e, quando em espírito desprendido da matéria, o que mais tarde se recordam e lutam a fim de realizar. Quando parcialmente liberados do corpo pelo sono, estudam, elaboram em inventos e produções que depois recompõem na esfera física, auxiliando e promovendo a evolução da humanidade. O inverso também ocorre, no que diz respeito aos que cultivam as paixões primitivas, deslocando-se na direção de regiões e mundos inferiores, moral e intelectualmente, onde dão campo às tendências grosseiras, aí participando de espetáculos deprimentes e infelizes, nos quais se comprazem com aqueles que lhes são semelhantes e afins. O sono, considerado uma forma de morte breve, propicia aos homens continuarem em contato com o mundo espiritual, de onde procedem. Nem sempre, porém, guardamos a consciência do que sonhamos, seja porque não nos convém lembrar, havendo automático bloqueio da memória, seja em razão da própria condição material, um tanto grosseira, nas pessoas menos adestradas, impede a lucidez das ocorrências, entorpecendo-a. No caso em pauta, acredito que a senhora Angélica, após orar, foi levada em espírito a visitar a filha, ali mantendo encontros com ela e tomando conhecimento dos acontecimentos que estavam programados por algum espírito bom. Acredito mesmo que a sua oração sincera atraiu o espírito Bezerra de Menezes. Bezerra lá só escutando, né? Que a deve ter auxiliado, passando a assistir a enferma quanto à sua família. Como podemos deduzir, não se torna imprescindível a ação física unicamente para que se atinjam os efeitos morais e espirituais positivos. O intercâmbio entre espíritos encarnados é muito grande na esfera dos sonhos e muito maior destes com os desencarnados. Aí o Miranda vai falar que, apesar do irmão Arnaldo ser conhecedor da doutrina espírita, naquele momento ele encontrava-se muito inspirado pelo abnegado mentor, que o induzia a encaminhar as questões de modo a aclarar o caso de Julinda e família de forma otimista e confortadora. Aí a Angélica vai falar: o senhor tem razão. No segundo sonho, eu tive a impressão de reencontrar Juvencio, que parecia muito atuante na solução da enfermidade de nossa filha. Demais, a coincidência de Roberto e Dona Cibele experimentar as mesmas impressões naquela noite leva-nos a concordar com os esclarecimentos que o amigo nos traz. Mas tenho uma dúvida: por que Deus permite que os espíritos maus perturbem as criaturas humanas? Quais demônios vingadores? E aí o Arnaldo vai explicar, né? A lei de Deus é de amor, base da criação. Todos os códigos do equilíbrio resultam da observância desse dispositivo estrutural da vida. Quando alguém desrespeita a harmonia que vige em toda parte e prejudica o próximo, se aniquila e se compromete com o processo de restauração da ordem, mediante ações dignificantes ou através do sofrimento que resulta do desconcerto provocado. A gente falou já várias vezes. Causou desequilíbrio, você está comprometido para equilibrar o processo de restauração da ordem. E vai fazer isso mediante ações dignificantes. Você pode se entregar ao trabalho, né? Como o amor cobra a multidão de erros, de pecado, a pessoa começa a trabalhar bastante, vai conseguindo se melhorar, e aí cobre aquele, né? Aquele desequilíbrio, e você começa a consertar o universo, né? Vai tudo se equilibrando novamente, porque a própria pessoa está irradiando amor, luz, ou através de sofrimento, que resulta desse desconcerto provocado. Como os espíritos são as almas dos homens liberados do corpo físico, aqueles que foram ultrajados, que sofreram sem aparente justa causa, por desconhecer os códigos da soberana justiça, e porque, vingativos e infelizes, se resolvem pelo desforço covarde as perseguições sistemáticas, com que porque eles são vingativos e infelizes, eles se resolvem pelo desforço covarde as perseguições sistemáticas com que afligem os seus desafetos, porque eles são, na verdade, eles estão ali sem maturidade, né? Desequilibrados, sem maturidade espiritual, então eles são vingativos e infelizes. É claro, o Arnaldo continua que a sua ação nefasta
seria dispensável, tendo-se em vista os recursos naturais que a vida dispõe para disciplinar e reeducar seus infratores. Quais são? Que falou, as ações dignificantes, o sofrimento, vai disciplinar, reeducar a vida, a lei de Deus, ela tem recursos para disciplinar e reeducar os infratores. O consentimento do pai em acontecimentos de tal natureza explica-se por facultar à vítima de ontem o perdão e ao seu algoz o arrependimento. Então, essas coisas acontecem quando a pessoa não está tendo noção de nada, que faz com que a pessoa dali, quem fez, no caso ali, o obsessor, tem que facultar a eles o perdão e aquele que está sendo obsediado, o arrependimento. Mesmo que ele tenha consciência, ele vai ter que tomar algo de alguma maneira, né? Seja lá fazendo bem ou seja o que for, e quando a pessoa começa a modificar seu modo de agir, modificar seu modo de ser, e o obsessor está acompanhando, isso a gente já sabe, está acompanhando o processo, está lá, a pessoa se esforçando para ser melhor a cada dia. E aí ele fala, não, mas ele vai, né? O obsessor fica, ele vai errar porque eu sei que ele não presta e continua isso. Nós temos esse exemplo do Divaldo, né? Que ele conta lá, quase 40 anos, lá com o espírito obsediando ele, sempre dizendo que ele ia cair, que ele ia cair. E no final, quando o Divaldo faz uma ação que ele gostou, ele vai e para de obsediar. E aí, no caso, aqui é a mesma coisa. A vítima de ontem, que é aquele obsessor, ele precisa perdoar. E o algoz agora tem que se arrepender fazendo o quê? Mudança de comportamento. A gente sabe que arrependimento significa mudança de comportamento. Não é ficar, estou arrependido, daqui a pouco faz de novo, né? A gente já estudou isso em vários outros capítulos. Então, com isso, por cujo meio eles recomeçam esses dois, né? Experiência nova carnal, é o que vai acontecer, a gente sabe, né? Apaziguando-se e ambos trabalhando pelo progresso pessoal quanto de todos. Então, quando a Julinda receber o Ricardo de volta, já vem ali nova experiência carnal e aí vai apaziguar. O Ricardo vai amansar, agora já está mais calminho, e aí vai ser a mãe dele, vai gostar da mãe dele. Podem ocorrer alguns desafetos ali ao longo do tempo, mas isso vai ser, sendo a Julinda uma boa mãe, vai ser contornado. Normalmente, o Arnaldo ainda está falando, esses perseguidores sofreram nas mãos daqueles a quem agora ferem traições, homicídios vis, infidelidade conjugal, roubos, calúnias soezes, abortos delituosos, hoje tão em moda. Passam esses crimes ignorados da legislação humana, jamais da consciência pessoal e cósmica. A vitória, porém, do amor é inevitável. E aí o Miranda vai terminar falando. Todos estavam agradavelmente surpreendidos e concordes com a lógica das considerações apresentadas. Dona Angélica e Roberto, ante o enunciado da palavra aborto, recordaram-se da confissão de Julinda e, de imediato, compreenderam haver sido aquele fato lamentável o desencadeador imediato do seu desequilíbrio. No prosseguimento da conversação descontraída e elevada, o irmão Arnaldo sugeriu a leitura de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Prontificou-se a participar de estudos em torno do livro, sugerindo que se instaurasse o hábito semanal de meditação do Evangelho no lar, cuja realização ofereceria excelentes recursos terapêuticos à paciente durante a sua convalescência, naquele domicílio. Os anfitriões exteriorizaram real contentamento, aceitando a gentil oferta. Dona Angélica, renovada, expressou seu reconhecimento à amiga e, após a saída dos convidados, demorou-se entretecendo considerações com o genro, vivamente impressionado com as colocações ouvidas, reconsiderando as opiniões a respeito do espiritismo a partir daquele momento. Então, os dois ali, a partir daquele momento, com tanta explicação lógica, né, racionalmente ali pensando, eles começaram a ver, ficar impressionados e viram que estão com outro olhar sobre o Espiritismo. E agora eu vou passar para o anexo do livro que eu falei, As Leis Morais da Vida, de Divaldo com Joana de Anjos, capítulo 53, Na Esfera dos Sonhos. É um capítulo bom da Joana, que está falando bastante coisa que está aqui. Então vamos lá. Eu não ia ler tudo, não, mas vai dar tempo. Então, os interesses recalcados, as aspirações frustradas, os tormentos íntimos complexos, mal conduzidos, dormem temporariamente no inconsciente do homem e assomam quando emoções de qualquer porte fazem-no desbordar, facultando o predomínio de conflitos em formas perturbadoras, gerando neuroses que se incorporam à personalidade, inquietando-a.
Da mesma forma, os ideais de enobrecimento, os anelos de beleza, o hábito das emoções elevadas, a mentalização de planos superiores, as aquisições e lutas humanistas repousam nos departamentos da subconsciência, acordando frequentemente e produzindo euforia, emulações no homem, ajudando-o no seu programa de paz interior e de realizações externas. O homem é sempre aquilo que armazena, consciente ou inconscientemente, nos complexos mecanismos da mente. Quando se dá o parcial desprendimento da alma através do sono natural, assodado pelos desejos e paixões que erguem ou envilecem, liberam-se as memórias arquivadas que o assaltam, em formas variadas de sonhos dos quais se vê envolvido. Permanecem nesse capítulo os estados oníricos de catalogação freudiana, em que as fixações de ordem sexual assumem expressões de realidade, dominando os múltiplos setores psíquicos da personalidade. Além deles, há os que decorrem dos fenômenos digestivos, das intoxicações de múltipla ordem, por consequência dos estados alucinatórios momentâneos que produzem. Concomitantemente, em decorrência do cultivo de ideias deprimentes ou das otimistas, a alma em liberdade relativa sente-se atraída pelos locais que lhe são inacessíveis, enquanto na lucidez corpórea e fortemente arrastada por esse anseio de realização, desloca-se do envoltório físico e visita aqueles com os quais se compraz e onde se sente feliz. Disso decorrem encontros agradáveis ou desditosos, em que adquire informes sobre ocorrências futuras, esclarecimentos valiosos, ou, conforme o campo de interesse que cada qual prefira, experimenta as sensações animalizantes, frui em agonia as taças vinagrosas dos desejos inconfessáveis, continuando o comércio psíquico com entidades vulgares, perversas ou irresponsáveis que se lhe vinculam ao pensamento, dando origem a longos e rudes processos obsessivos de curso demorado e de difícil liberação. Nos estados de desprendimento pelo sono natural, a alma pode recordar o seu pretérito e tomar conhecimento do seu futuro, fixando essas impressões que assumem a forma de sonhos, nos quais as reminiscências do ontem nem sempre ficam claras, produzem singulares emoções. Nem sempre claras, né? Que aí a gente não sabe, as pessoas sonham aí coisas de outra existência. Aí não é claro, porque a pessoa não está sabendo o que aconteceu na outra existência. Outro sim, avisando o porvir. As revelações que aurem no intercâmbio com os desencarnados manifestam-se como positivos sonhos premonitórios de ocorrência cotidiana. Quanto mais depurada a alma, possibilidades mais amplas depara, sucedendo, no sentido inverso, pelo seu embrutecimento e materialização, os desagradáveis e perturbadores sucessos na esfera dos sonhos. Multiplicam-se e perpassam em todas as direções ondas mentais que percorrem distâncias imensas, sintonizando com outras que lhes são afins e que buscam intercâmbio. Aqui está mostrando pertinho com o outro, mas ela fala distâncias imensas. A gente sabe que nós estamos aqui, acabou de falar no capítulo, quando estamos fazendo a nossa prece, nosso pensamento está indo na direção do plano superior, né? Pedindo lá os benfeitores. Em decorrência, pouco importa o espaço físico que separa os homens, desde que estes intercambiam mentalmente, na faixa das aspirações, interesses e gostos que os caracterizam e associam. Quando dorme o corpo, não adormece o espírito, exceto quando profundas as hebetações, anestesiamentos íntimos que lhe perturbam os centros de lucidez. Então, às vezes, a pessoa está com muito remédio, já foi falado em alguns capítulos. Então, isso fica o espírito também dormindo. Várias vezes, Miranda citou que o espírito estava dormindo. Automática, inconscientemente, libera-se do corpo e arroja-se aos recintos que o agradam, porque anseio e de que supõe necessitar. Então o espírito vai embora para onde está sentindo vontade, que está necessitando, né? Quando, porém, se exercita nos programas renovadores e preserva os relevantes fatores da dignificação humana, sutilizam-se as suas vibrações, sintonizando nas ondas que o erguem as esferas da paz e da esperança, onde os seres ditosos, encarregados dos labores excelentes dos homens, facultam que se mantenham diálogos, recebendo recursos terapêuticos e lições que se incorporam à individualidade indelevelmente. Na esfera dos sonhos,
se engendram muitas, incontáveis programações para o futuro humano, nascendo ali ou se corporificando, quando já existentes, os eloquentes capítulos das vidas de santificação, como as tragédias, como também, né, as tragédias, os vandalismos, as desditas inomináveis. Vive no corpo físico, é o conselho dela, né? Vive no corpo físico, considerando a possibilidade da desencarnação sem aviso prévio. Cada noite em que adormeces, experimentas um fenômeno concetâneo ao da morte. Dormir é morrer momentaneamente. Podes, porém, pelas ocorrências que experimentas na esfera dos sonhos, ter uma ideia do que te sucederá nos círculos da vida, após o desenlace definitivo. Por tal imperativo, aprimora-te, eleva-te, supera-te, mediante o exercício dos pensamentos salutares e das realizações edificantes. Não apenas fruirás de paz por decorrência da consciência reta, como te prepararás para a vida real, porquanto, examinada do ângulo imortalista, o homem na Terra se encontra numa esfera de sonhos, que normalmente transforma por invigilância ou rebeldia em desditoso pesadelo. Um texto muito bom, né? Que a Joana vem explicando essa história dos sonhos e fala e nos traz esses alertas. E então aí, já terminamos o penúltimo capítulo. Agora eu quero saber o que vocês acharam e vamos comentar e perguntar. O Oi, Sul, Su. Oi, oi, Eliane, fala. Falo depois. é, o Sul, fala um pouquinho mais do que você achou desses alertas do sonho, do sono, do sono, do sonho. Acho que eu não entendi muito bem. De Esse que você entendeu? final agora da Joana, o texto da Joana? Da Joana. Uhum. Tá, deixa eu abrir aqui, senão eu não vou nem lembrar o que eu li. Bom, ela Uhum. vai deixar claro essa história do nosso pensamento, né? Porque ela fala aqui que é o hábito das emoções elevadas, mentalização de planos superiores, aquisições de lutas humanistas, estão trabalhando no bem, né? Isso produz euforia e nos movimenta, nos estimula para que a gente mantenha nosso programa de paz de interior e realizações externas. Então, a gente agindo assim, com ideais de enobrecimento, né? Ela fala aqui, e anseios de beleza e fazer o bem, pronto. Aí, então, isso já traz para a gente já uma outra energia. Vamos estar envoltos numa outra energia. Aí ela vai falar que o homem é sempre aquilo que armazena consciente ou inconscientemente nos complexos mecanismos da mente. A nossa mente a gente não sabe. E a gente está com pensamentos aqui conscientemente, mas lá dentro tem tudo das outras existências. Então, quando a gente desprende, nós sabemos aqui que o corpo desprende, deixa o corpo e vai o espírito, aí vai aparecendo o que está no espírito. Quem é que está no espírito? A mente. E está com tudo do inconsciente, né, que está lá, nossos desejos, nossas paixões. Então, como a importância que a gente, né, ela não fala aqui novamente, mas a importância de fazer oração antes, que você também já vai atrair, sempre pedindo que seja ali acompanhado, os bons espíritos que nos ajudam a. Vamos lá, vai ter uma aula. Você está escalado para aula, vamos lá para você ajudar a fazer um trabalho, né? Não, então vai ter uma reunião mediúnica, você fica ali como, dando sustentação, como a gente já viu na reunião que teve, e aí a pessoa vai sendo chamada para ações nobres, né? Ações é, que vão nos trazer aí a sequência do equilíbrio. Aí ela vai falar dessa história que, falando em relação aos sonhos, pode ser essa história que Freud levou em consideração a ordem sexual, aí entra com a parte da psicologia, né? A intoxicações, que é? A pessoa comer demais, ela acaba tendo pesadelo, aí ela afirma isso aqui, né? Então, ó, decorre de fenômeno digestivo, intoxicações de múltipla ordem, e aí vai dar estado alucinatório momentâneo, porque dá realmente pesadelo, prejudica a digestão e aí dá um desequilíbrio. Aí ela fala que, em decorrência de ideias deprimentes ou otimistas, a alma em liberdade vai estar sempre atraída por locais que estão inacessíveis, que são inacessíveis, que é no caso, quando está na lucidez. Então, quando você está acordado, você não vai para esses lugares, lógico, nem consegue, mas se você tem ideia deprimente, vai para lugares que é onde vai ficar mal, os irmãos que estão lá desencarnados vão estar lá te recebendo intuindo e colocando mais ideia deprimente, as otimistas vão encontrar com as pessoas que estão
né, com bastante planejamento, programação, para, né, cada vez fazer mais trabalhos, né, tarefas na seara do Mestre Jesus, e por aí vai. Então aí ela fala isso, que aí a pessoa pode vai para onde ela se compraz e onde se sente feliz, tanto pode ir para o lado bom, né, ou não. E aí ela fala disso decorrem encontros agradáveis ou desditosos, de acordo com o que você vai, né, querendo, que você está pensando. Então ele vai, o espírito experimenta sensações animalizantes, então pode acontecer isso. Taças vinagrosas, aí desejos inconfessáveis, e vai estar ligado com esses espíritos perversos responsáveis. Gente, isso aí fala em vários livros. E quando você começa a ficar nessa energia, você saiu, já estão do seu lado esperando. Tem vários, tem filme, tem uma coisa assim, acho que parecia até um filme há pouco tempo, que o cara. Tem até brincadeira do pessoal do Amigo da Luz, ele levanta, já está lá o obsessor do lado e leva, ou leva para. Dei um livro que a gente estudou aqui, que levava a mulher, né? A mulher estava obsediada, e levava ela e ficava batendo nela. Eles ficam ao lado, porque você está naquela energia. Você não tiver em prece o tempo todo, tentando fazer o bem, aquela história que comenta, ter vontade de fazer, você vai encontrar só o que levantou, saiu do corpo, já está encontrando com essa turma que está te esperando. Então, assim, espíritos vulgares, perversos, que estão vinculados pelo pensamento. Por isso que ela vai dar força à história do pensamento. É o seu pensamento na lucidez, que ela falou lucidez aqui, mas na vigília, quando você está acordado ao longo do dia. Por isso, vigiai e orai. Vigia o pensamento o tempo todo. Começou a pensar uma coisa que não é positivo, que não é bom, troca. Porque se você está ligado àquilo ali, pode ser você que está irradiando, como pode ser você que está recebendo. Por isso que botou ali aquelas duas mentezinhas irradiando um para o outro, que a gente recebe o tempo todo e está irradiando o tempo todo. Aí ele fala, no caso do sono natural, a alma pode recordar do passado, pretérito, na outra existência, pode tomar conhecimento do futuro. É o caso da Julinda. Olha, você vai ser mãe e aí vai ter que aceitar o Rafael e depois você. Entendeu? Então, tá entendendo? A estrutura é essa. Você também vai saber do futuro. Quer dizer, no fundo, ela sabe que ela tem que ser mãe, mas já está organizado. Ela já tomou conhecimento disso no sonho. E aí agora ela já está, né, mais aberta nisso. Então, revelações vão ser de acordo com como pode ser até premonitória, como foi o caso aqui. Quanto mais depurada a alma, mais possibilidade a pessoa tem de ter realmente de conseguir se elevar aí, porque o tempo todo está essa onda de ondas mentais, como eu falo, então um pouco importa o espaço físico, porque nós estamos ligados com tanto daqui para quase que em outro planeta, nós estamos ligados pelo pensamento, pelo amor, principalmente, por isso que a gente tem que se lembrar, nossos que se foram, nossos afetos que partiram, nós estamos ligados o tempo todo com eles e em pensamento, então a gente pode conversar, olha, eu estou aqui, fica bem, né? Evitar ficar pedindo ajuda, porque tem muitos que não conseguem, mas fica bem, eu estou aqui bem, vamos nos encontrar, vamos conversar, porque eles estão recebendo nossos recados. Então ele fala assim: não tem essa distância, né? De encarnado para desencarnado, especialmente, nem desencarnado para encarnado. E aí ela fala que a pessoa, quando se exercita nos programas renovadores, que fatores de dignificação humana, ela utiliza suas vibrações, sintonizando as ondas com a esfera de paz e esperança. Então, por isso que ela fala, toma cuidado que nesses sonhos, quando você não está na vibração boa, aí a pessoa, então, já também tivemos algum caso aqui, que ela vai para o sonho e não sei se foi a gente já leu, que eu já li nesse livro, ela vai e trama matar o marido no sonho, já com os outros que estavam agindo junto com ela, que eram os que estavam obsediando. A pessoa vai lá e conversa, que ele fala que, olha, você vai fazer uma programação boa, mas também as tragédias, vandalismos e destinos inomináveis. Então, vive no corpo físico, considerando a possibilidade da desencarnação sem aviso prévio. A gente não sabe, pode ser amanhã. E se eu tô aqui só, né, só querendo sair para poder ir para farra à noite, né? A gente nunca sabe, né? Pelos sonhos que a gente vê. Às vezes a gente lembra, às vezes não. Ou só querendo, né? Não só à noite, porque durante o dia passa na cabeça esses pensamentos e eles vão rebater. Aí ela fala que, por isso, aprimora-te, eleva-te, supera-te mediante o exercício dos pensamentos salutares e das realizações edificantes. Então, é o básico: pensamento salutar e realização, trabalho no bem edificante. Que assim você vai fluir a paz. Porque a gente não flui a paz porque nós somos invigilantes ou estamos sempre em rebeldia. Então, aí eu fiz uma leitura aqui comentando, mas é isso basicamente. E ela alerta, explica, né, o que tem no sonho, né, que tem tudo, praticamente tudo a ver com nossos pensamentos, nosso modo de ser, e aí para a gente vigiar isso aí, estar mais alerta, trabalhando bem sempre. Deu? Beleza, Né? beleza. Uhum. Joia. Então, Interessante, né?
Profundo pra cacilda. E Mais eles um citaram, contato, né? eles Mais citaram um contato. não, na live eles pegaram um pedacinho só. Quando eu li o capítulo, eu falei, gente, o capítulo tá todo bom, né? Porque tá... A gente já até, acho que teve algum, eu tenho pedaços que eu tava reconhecendo. Eu li antes, e aí eu falei, bom, vou passar o capítulo inteiro, se der tempo, porque ele tava com bastante coisa interessante de vários outros assuntos. Eu falei, vou tentar botar ele inteiro e que eles citaram só um pedacinho, mas eu sempre pego, né, a referência e vou ler. E foi muito bom, porque É da muito bom. Joana reforçando, né? Muito bom, né? Eu gostei. Beleza. Obrigado. Ah, igual a Carla que falou que ia falar, né? Eu ia falar um pouquinho sobre isso, porque eu achei interessante esse recado, né? Vive como se você fosse desencarnar a qualquer momento, porque a gente não sabe, né, nossa programação. E eu sempre fico pensando, cara, quando eu me pego assim, né, em situações assim de raiva, de, de revolta, ou de angústia, né, eu fico pensando, cara, e se eu desencarno agora, como é que eu vou ficar? Olha o estado que eu tô. Aí a gente, né, tem que entrar em prece e se educar para isso, sabe? Porque realmente essas coisas elas nos atrapalham muito se a gente não tiver esse cuidado, atrapalha mesmo. A não ser que a gente não tenha compromisso nenhum com nada, mas a gente que tem um compromisso, que a gente quer, né? A gente tem um objetivo de chegar, né, melhor, né? No final dessa encarnação, a gente conseguir melhorar um pouquinho que seja. Então, se nós temos esse objetivo, a gente tem que se ligar nisso. Toda hora, né? Toda hora a gente para, observa e caramba, deslizei aqui, mas como você falou, né? A gente vai se esforçando, Kardec não fala, né, que se reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço, né, que ele faz para domar, se domar, né, aquelas coisas ruins. Então, a gente vai ficar lutando a vida toda, mas fazendo por onde cada vez melhorar, né? Não é ficar só repetindo, tipo assim, errei, eu faço de novo, inconsequentemente, né? Então, a gente sabe que nós que temos esse objetivo, né? A gente, se a gente se propõe, melhor dizendo, a ser melhor, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso, porque realmente quando a gente se angustia, a gente se desequilibra, quando a gente fica nervoso, a gente se desequilibra em qualquer situação, principalmente no trabalho, né? Que o trabalho sempre é, é, acaba trazendo para a gente alguma angústia, né? Uma preocupação. Quando a gente se desequilibra, dá tudo errado. Então, a natureza está mostrando para a gente, né? Então a gente precisa fazer esse esforço para facilitar que os bons fluidos possam circular, né? Achei muito interessante essa frase. E cada vez mais a gente recebe o aviso, olha, vai ser cobrado, hein? Muito vai ser cobrado porque nós estamos aprendendo. Resta a gente colocar em prática, que a teoria já está colocada, repetindo, bate mesmo, fala a mesma coisa várias vezes, e não é que a gente esquece, e aí a gente vai, e por aí vai, né? Essas coisas realmente fica difícil você ficar falando que não. Fica difícil, não, porque é impossível você falar, olha, eu não aceito isso, né? Então, para mim, não é assim que funciona. Tá bom, você pode ficar na rebeldia, como colocou ali, e vai fazendo sua atitude. Quem mais fala? Sandra quer falar? Sandra Ferreira? Eu? Não. Ah, eu não sei falar, eu sempre gosto de falar. É, Me chamou a atenção, porque é uma coisa que eu sempre penso, até porque eu já fui descrente, né? Até, a pessoa liga que o ateu é o que não acredita em nada, né? Mas, assim, às vezes não quer dizer que não acredita em nada, ou então que não acredita em Deus, Deus. né? É, mas assim, a pessoa pode ser ateu de algumas coisas, né? Bom, e o que me chama a atenção, até porque eu já pensei assim, mas eu pensei isso quando eu era criança.
Ai, como que Deus deixa isso acontecer? Tem gente que ainda acha isso. Eu já escutei dentro da congregação. E falei, gente, olha, é só olhar para o mundo e ver que Deus não está tomando conta da gente, não. Não dessa forma, né? Não de impedir. Então, né? Cadê o livre-arbítrio, né? Agora, é claro, né, que acontecem coisas tão horrorosas que a gente chega até. Mas é consequência, né? É consequência É das escolha. ações, né? Foi antes, tu escolheu antes, agora você está passando porque nada acontece por É, acaso. A frase é essa que a gente. é. Você não Agora, escolheu isso. Escolheu. Na hora que você escolheu errado lá atrás, aí é de 300, 400, 1000 anos, seja lá quando foi. Você escolheu é errado, bem. agora está passando por uma situação que você vai ter que aceitar aí. Aí que colocou no texto. Permite o consentimento do pai esses acontecimentos para facultar à vítima de ontem o perdão e o seu algoz o arrependimento. Nesse caso aqui, que é um caso de obsessão. Pode ser para qualquer caso, para qualquer coisa que aconteça, né? Esses flagelos que a gente fala, essas destruições coletivas. Tudo isso tem uma razão de ser, né? Porque Deus não fica falando, você sofre, você não sofre, nem é, né? Nem é uma entidade que fica fazendo essas coisas, a gente sabe. Tudo é a lei de Deus, né? A gente sabe que a lei de Deus, e não é que seja só uma lei crua, tá? Mas confunde, o pessoal confunde essa. Porque assim, eu até acho que esse Deus que as pessoas falam, ele não existe. Eu não acho que ele exista como um É ser, lógico que não existe, né? A gente já aprendeu que né? não. É só eu estudar os livros de Kardec. É, mas assim, então assim, fica esperando a coisa paternal, né? Fica esperando alguém que esteja ali tomando conta, ajudando. É, não vejo que seja de jeito nenhum por aí e não seria justo que fosse. Exatamente, que as pessoas que fazem o bem, como você mesmo comentou, quem faz o bem faz tudo. Se ela não está ali rezando, fazendo todas as. Ele está agindo no bem, mas não, mas não frequenta a igreja. Eu escutei, fulano não frequenta. Que adianta? Você não faz o bem e você não está sendo uma pessoa que está Mas não promovendo, né? é, Está nessa sintonia. O lance é a sintonia. Se você está fazendo é. as coisas, mas de um lado você não está fazendo. As duas asas que nós comentamos: sabedoria e amor. É muito inteligente, faz de tudo, mas cadê o amor? Teve muito relato, o livro Voltei, do Jacob, que é o irmão Jacob, mas é aquele espírita que era na época, né? Era uma pessoa, ajudou o espiritismo em tudo. Depois ele desencarnou e ficou arrasado, porque não tinha luz nenhuma. Por quê? Era um homem daquela época, aquele pessoal de antigamente, um homem daquele ríspido, né? Sério, e fazia as coisas assim, sem empenhar o amor. Se a gente não deixar as duas asas correrem juntas, a gente não consegue evoluir mais harmonicamente. Você faz um bocadinho aqui, um bocadinho ali e vai capengando. Agora, o ideal é que a gente consiga desenvolver os dois. E o pior aí é a gente desenvolver o amor, porque o conhecimento é fácil. Estamos aqui Não, estudando, é fácil. a gente viver aqui nesse planeta atrasado, né? E a gente com o espírito atrasado do mesmo jeito. E já não estamos E aqui à desenvolver toa, o né? amor é bem difícil, Lembra né? É bem que bem a gente não está aqui à é um toa, a gente estava em desafio. outro. Exatamente, o amor que a gente tem que desenvolver é aquele que Jesus falou para ele, está lá a sequência. Então é isso que a gente tem que focar no momento dos nossos pensamentos, utilizando nossos recursos, né? Já para a gente caminhar para o fechamento aí, utilizando nossos recursos, nossos instrumentos que a gente tem de conhecimento e ir nos controlando, né? Lembrando que a gente pode morrer amanhã, a gente, como falou que agora, ficar com a malinha pronta porque nesse momento geral que a gente está fazendo, esse movimento, esse esforço, isso já conta, porque você já está se esforçando para melhorar. Eu espero que conte, É claro que conta. porque eu Olha preciso a que conte. contabilidade. Não falou da contabilidade? Conta É, porque você está acumulando boas ações, então você não está eu espero erradicando que conte muito, porque eu preciso muito que todos conte, porque eu nós. já fiz muita Todos coisa. nós. Meu tá num negativo e tanto. Eu não me Na iludo quanto a isso. contabilidade nós estamos a devendo, né? Mas não tem problema não, Eu que nós estou vamos conseguir. devendo muito, eu sei disso, entendeu? Estamos nos Então, esforçando. é, Pelo menos a gente está aqui questionando, estamos conscientes, a gente fica pensando sobre isso,
já estamos vigiando, né? Quem sabe que muitos aqui já comentam, né? Ah, na hora eu acabei não fazendo. Comenta, se segura um pouco mais. Se a gente não estivesse estudando, se dedicando, se esforçando, a gente não estava assim, né? Então, Não, mas a gente tem mesmo que se esforçar. O que eu falei que não seria justo uma ajuda divina é porque eu acho que o espírito, o nosso espírito, ele precisa ser desafiado, né? Precisa ter as provas, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, não seria justo, né? Com a nossa evolução, ter ajuda dessa forma que as pessoas às vezes Ah, imaginam. imagina. A ajuda é a gente se esforçar, fazer nossa sintonia com os nossos benfeitores. Falar em sintonia, já está na hora de fazer a nossa oração final. A sintonia com os benfeitores para que eles possam nos ajudar, para que a gente possa evoluir. Gente, fechamos o penúltimo capítulo semana que vem. A gente fecha o último capítulo desse livro e passamos para painéis da obsessão. Então vamos partir agora. Carla, pode fazer a prece? Vamos fazer agora a nossa oração final e até semana que vem. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa noite de estudos, que nós possamos mais uma vez, com os nossos esforços, nesse estudo, nesse trabalho e no nosso dia a dia, que a gente possa colocar todo esse ensinamento em prática. Dê-nos a mão, Senhor, para que seja possível nós concluirmos nossas tarefas. Que assim seja. Abençoe esse estudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Começamos o ano Graças a com Deus. bastante energia, bastante força, bastante energia, que aqui também estou com energia extra. Bateria, de bateria Energia nova, extra de bateria, negócio de luz agora. Já estamos aqui no ano novo e já instalação de estamos bateria no, no, nova. no século XXI, É, né? agora isso não vai para ninguém me segura mais, gente. Vamos lá. Boa Beijo para noite, gente. vocês todos. Fique com Boa Tchau, Deus. noite. tchau. Boa Boa noite. Tudo. noite a Obrigado. Beijo. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.